Oi, gente, tudo bem? Eu vou comentar aqui as questões que eu encaminhei. Se ainda assim persistir alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. A área A de um círculo de raio R é dada por A igual a πr ao quadrado. Calcule então quantos metros deve ter um fio de cobre com 2 milímetros de diâmetro para que sua resistência elétrica seja igual a 1 ohm. Considere a resistividade do cobre igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a canetinha para fazer algum rabisco, se for necessário. Bom, primeiro a questão já te disse como é que calcular a área, a fórmula, e disse também que a gente tem que usar o π igual a 3,1. A questão também te informa o diâmetro, e a gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio. Então, a gente vai usar a metade desse valor aqui na fórmula. Seria 1 milímetro. Só que a gente tem que transformar milímetro em metro. Lembrando que esse primeiro m aqui, que é o prefixo, equivale a 10 elevado a menos 3. Então, substituindo aqui na fórmula, eu tenho o número π, que é igual a 3,1. Normalmente eu considero 3, mas como a questão pediu 3,1, então a gente segue o comando da questão, tá bom? O raio é 1 milímetro e o 10 elevado a menos 3 que aparece aqui está aparecendo no lugar desse prefixo que é o milímetro, o mili, tá? Lembrando que o raio deve ser elevado ao quadrado. Continuando, a gente calcula aqui, nós temos aqui uma potência de potência. Nesse caso, repete-se a base, que é o 10, e multiplica-se os expoentes. 2 vezes menos 3, menos 6. Então, agora a gente já tem a área, a gente vai calcular a resistividade. Aliás, a questão pede, na verdade, é o comprimento, né? Quantos metros deve ter um fio? Então, a gente vai calcular, na verdade, é o comprimento. Lembrando que, como eu já transformei o raio em metro, a área aqui vai estar em metros quadrados. Bom, nós vamos utilizar, portanto, a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm diz que a resistência é igual à resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Contudo, como eu quero descobrir, na verdade, é o comprimento, eu posso fazer aqui uma manipulação algébrica e multiplicar isso aqui em forma de x. Ou seja, o que eu vou fazer, na verdade, eu vou só isolar a letra L no primeiro membro da equação. Multiplicando aqui em forma de x, a gente vai ter esse formato. L é igual a R vezes A dividido pela resistividade. E nesse caso, R é a resistência, que a questão já nos informou, que é 1 ohm. A letra A refere-se à área. Nós acabamos de calcular 3,1 vezes 10 a menos 6. E aqui embaixo a gente tem a resistividade. A questão informa 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Então, substituindo os dados, nós temos esse resultado aqui. E aí, efetuando a multiplicação, nós temos aqui 3,1 dividido por 1,7 e temos também uma divisão de potências de mesma base. E a gente sabe que a gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. Lembrando que é o expoente de cima menos o expoente de baixo. Resolvendo então essa conta aqui, nós temos que o comprimento é de aproximadamente 182 metros. Tudo bem, gente? Vamos aqui para a próxima questão. O resistor de determinado chuveiro é um fio de nicromo de 2 metros de comprimento e 11 ohms de resistência, enrolado em forma de uma hélice cilíndrica. Faça uma estimativa do comprimento que deveria ter um fio de cobre de mesma área de seção transversal para se obter um resistor também de 11 ohms. Para isso, considere a resistividade do nicromo, é esse valor, a resistividade do cobre, esse valor que está aqui expresso. A letra B ela pergunta o seguinte: seria viável usar o cobre na confecção do resistor desse chuveiro? Ignore para isso problemas relacionados com a oxidação.
Bom, gente, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos utilizar a segunda lei de Ohm e a questão te dá algumas informações. Nesse caso, nós vamos fazer uma comparação entre dois materiais. O nicromo, já falei para vocês, e o cobre. Lembrando que a resistência é a mesma, a área da seção transversal também é a mesma, só que como os materiais são diferentes, para que essa resistência seja igual, obviamente os comprimentos serão diferentes. Tá? Aqui o fio de nicromo é 2 metros e o fio de cobre não sei qual vai ser o comprimento. É exatamente isso que a questão me pede. Então vamos fazer aqui algumas contas. Relembrando, a resistência do cobre é igual à resistência do nicromo. Então, eu vou fazer aqui um jeito bem simplificado para a gente descobrir qual seria o comprimento do cobre. A gente sabe que essas duas resistências são iguais e eu posso substituir isso aqui, esses dois valores, essas duas variáveis, pela segunda lei de Ohm. Então, a resistência do cobre, na verdade, é a resistividade dele vezes o comprimento dele, que é o que a gente vai descobrir, dividido pela área da seção transversal. Assim como a resistência do nicromo é igual à resistividade dele vezes o comprimento do nicromo dividido pela área da seção transversal. A questão informa que as áreas são iguais, então os dois termos têm denominador comum, portanto a gente pode cancelar os dois. O que vai sobrar então? A resistividade do cobre vezes o comprimento dele, isso vai ser igual à resistividade do nicromo vezes o comprimento dele. Substituindo os valores que a questão nos deu, a gente sabe que a resistividade do cobre é 2 vezes 10 elevado a menos 8. O comprimento do cobre é o que a gente vai descobrir, portanto é a nossa incógnita. Isso é igual à resistividade do nicromo, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o comprimento do nicromo, a questão te informa que é 2 metros. Resolvendo aqui essa conta, a gente vai encontrar que o comprimento do cobre é de aproximadamente 100 metros. Ou seja, voltando aqui à questão, um fio de nicromo de 2 metros de comprimento tem uma resistência igual a um fio de 100 metros feito de cobre. Ok, gente? A letra B pergunta o seguinte: seria viável, aliás, usar o cobre na confecção do resistor desse chuveiro? Bom, e aí a resposta é não, porque 100 metros é um tamanho muito grande. E o comprimento, o tamanho do chuveiro, não seria suficiente para comportar essa quantidade de fio. Tá bom? Então, gente, é isso. Só são essas duas questões, bem simples. Se tiver alguma dúvida ainda, entre em contato comigo, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em casa.